Todo homem é reto aos seus próprios olhos. Provérbios 21:2. Naturalmente, vivemos defendendo nossos interesses. Se não escolhermos mudar o foco para o bem-estar do próximo, estaremos simplesmente atendendo apenas ao nosso ego e a nossos desejos. Deixamos de ver o impacto que essa atitude terá no nosso futuro ou na vida das outras pessoas. Salomão sugere que nos perguntemos qual seria a atitude mais proveitosa para todos os envolvidos. Presunção, arrogância. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens sensatos. Provérbios 26:16. Muitas vezes achamos que somos mais espertos do que as pessoas que nos cercam e por isso agimos sem buscar orientação ou conselhos. É muito mais cômodo agir primeiro e buscar conselhos depois. E, por acharmos que sabemos mais do que os outros, simplesmente fazemos o que nos passa pela cabeça. Porém, é essencial aceitar que existem pessoas tão espertas e inteligentes quanto nós, se não mais, e buscar a orientação delas antes de tomar decisões vitais. Os verdadeiramente diligentes aconselham-se com diversas pessoas sábias antes de empreender ações importantes. Ignorância e irresponsabilidade, insensatez. Atravessei o campo do preguiçoso e o vinhedo de um homem sem juízo, eis que tudo estava cheio de urtigas, sua superfície coberta de espinhos e seu muro de pedras em ruínas. Provérbios 24:30-31. As causas últimas da preguiça são a ignorância e a irresponsabilidade, ou o que Salomão chama de insensatez. Muitas vezes ela resulta do desconhecimento das consequências futuras dos nossos atos. É mais fácil agir por ignorância do que buscar aprender. Manter-se ignorante e seguir o caminho que oferece menor resistência é simples. No entanto, as consequências dessa falta de juízo podem ser devastadoras. A irresponsabilidade é pior ainda, porque consiste em saber o que deve ser feito e decidir não fazê-lo. Preguiça gera mais preguiça. No outono o preguiçoso não trabalha, na colheita procura e nada encontra. Provérbios 24. A preguiça pode se espalhar para outras áreas da sua vida. Quanto mais você sucumbir à sua inclinação natural e procurar uma gratificação instantânea, maior ela se tornará, até virar um hábito. A preguiça gera um doloroso obstáculo para a realização pessoal. Em Provérbios 15:19, Salomão diz: o caminho do preguiçoso é cercado de espinhos. Quando eu era criança, o quintal do meu vizinho tinha uma grossa cerca viva de espinhos. Eu e meus amigos odiávamos quando uma bola caía no quintal do Sr. Foltes, porque um de nós tinha de atravessar a duras penas os arbustos de espinhos para recuperá-la e ficava cheio de arranhões. Aos olhos de Salomão, a preguiça cria esse mesmo tipo de obstáculo para o sucesso pessoal. Poucos têm capacidade ou vontade de atravessá-lo. Os passos de Salomão para trazer diligência para a sua vida. Tornar-se diligente leva tempo e requer que se crie o hábito de exercer a diligência diariamente nas áreas importantes da vida. Não precisamos, porém, esperar anos ou meses para começar a aplicá-la aos nossos projetos. Salomão nos oferece 4 passos que podemos colocar imediatamente em prática para trazê-la para nossos empregos, carreiras, casamentos, relação com os filhos e até mesmo para nossa vida espiritual. Passo 1. Acorde para a realidade. Até quando dormirás, ó preguiçoso? Quando te levantarás do sono? A pobreza te atacará como um bandido,
e a necessidade, como um homem armado. Provérbios 6, 9 a 11. Costumamos achar que temos tempo de sobra para alcançar nossas metas pessoais e profissionais, e por isso adiamos nossas obrigações. Por exemplo, hoje, quase 80% dos americanos estão acima do peso. A maioria pretende começar a emagrecer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Fazem planos de comer melhor, se exercitar e cuidar mais de si. Porém, ano após ano, adiam o compromisso. Entrar em forma continua sendo apenas um sonho, porque ainda não acordaram para a própria realidade. Da mesma forma, maridos e esposas, pais e mães planejam melhorar seus casamentos e a relação com os filhos. Mais tarde, Salomão diz: acorde e chega de adiar. Acorde para a realidade à sua volta. Salomão quer que despertemos para um mundo real, com suas obrigações, exigências e oportunidades. O tempo não para, e cada dia desperdiçado não volta mais. Cada dia que passa nos deixa mais próximos do fim do nosso limitado tempo na Terra. Acorde e traga diligência para a sua vida agora. Suas oportunidades se multiplicarão. Assuma as rédeas da sua história, das suas atitudes, dos seus valores e do uso que você faz do seu tempo. Passo 2. Defina suas visões. Salomão escreveu em Provérbios 28:19, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Em outras palavras, quando não temos visão, perdemos nossa direção, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Felizmente, o inverso também é verdade. Sempre que trouxer uma visão genuína para qualquer área da sua vida, você ganhará energia renovada. Encontrará a direção a seguir, motivação, alegria, paixão, energia, criatividade e dedicação. Definir uma visão é essencial para a diligência. Na verdade, é impossível ser diligente de fato se você não tem uma visão clara de onde quer chegar. Trazer diligência para a sua vida é o passo mais importante de todos. Em Provérbios 6:6, Salomão pede aos que não possuem diligência para observar a formiga. Sem ter chefe, nem guia, nem dirigente, no verão acumula o grão e reúne provisões durante a colheita. Em outras palavras, a formiga possui um espírito de missão tão forte que, mesmo sem supervisores ou chefes, faz exatamente o que precisa para seu bem e para o bem da colônia. Quando adquirir uma visão clara do que deseja, e traçar um plano detalhado para concretizar essa visão, tal como a formiga de Salomão, você estará tomando a iniciativa e receberá a diligência necessária para concretizá-la. Passo 3. Parcerias eficientes. Na falta de conselhos, os planos fracassam, mas se realizam quando há muitos conselheiros. Provérbios 15:22. Em qualquer projeto relevante, é impossível ser diligente sem buscar orientação externa e parcerias eficientes. Todos sabemos um pouco, ninguém sabe muito. Inúmeras pessoas são profundas conhecedoras de um pequeno número de coisas e totalmente ignorantes e ineptas em milhares de outras. Ainda assim, a verdadeira diligência exige excelência em cada passo. A única maneira de alcançarmos excelência nas áreas em que não somos especialistas é buscar conselhos ou parcerias eficientes. Para isso existem consultores,
conselheiros e profissionais capazes de nos oferecer o conhecimento e as habilidades de que precisamos para concretizar nossa visão com excelência. Em toda a história, ninguém levou a cabo um objetivo relevante, projeto de vulto ou sonho impossível sem parcerias eficientes e sem buscar conselhos externos. Se as pessoas mais bem-sucedidas da história precisaram da ajuda de conselheiros e parceiros, por que você acha que pode executar algo relevante sem esse tipo de auxílio? A verdade é que nenhum de nós pode. As pessoas diligentes de fato não buscam orientação apenas quando estão tendo problemas com um projeto, pelo contrário, elas procuram conselhos antes mesmo de iniciar um empreendimento. Isso reduz imensamente o risco de fracasso e aumenta bastante as chances de sucesso. Passo 4: persiga a sabedoria. Faça dela o alicerce de sua vida. Melhor do que o ouro é adquirir sabedoria, e adquirir discernimento é melhor do que a prata. Provérbios 16:16. O componente final indispensável para se tornar uma pessoa diligente é perseguir a sabedoria e fazer dela a base de sua vida. Salomão nos diz para buscá-la como se ela fosse um tesouro escondido. São raras as vezes em que a verdadeira sabedoria aparece espontaneamente diante de nós. Pelo contrário, aqueles que procuram esse tesouro muitas vezes são obrigados a cavar o solo. Porém, não é uma busca árdua. É divertido procurar tesouros enterrados, e encontrá-los é maravilhosamente recompensador. Como você verá no último capítulo deste livro, adquirir a verdadeira sabedoria traz recompensas absolutamente inimagináveis. É impossível ser diligente em qualquer empreendimento sem antes adquirir uma visão clara e precisa de onde você quer chegar. No próximo capítulo descobriremos como desenvolver uma visão fortalecedora para cada empreendimento, projeto e prioridade em sua vida. Do conhecimento para a sabedoria. Você é diligente no seu trabalho? No seu casamento? Na relação com seus filhos? Use essa lista para medir seu nível de diligência em cada uma das áreas importantes da sua vida. Essa lista ajudará você a determinar quando e onde está precisando de mais diligência. As habilidades que vai aprender nos próximos 2 capítulos ajudarão a trazê-la para cada meta que seguir. Lista da diligência. Você 1. Tem uma visão clara e precisa de onde quer chegar? 2. Persiste com criatividade diante de decepções e fracassos? 3. Trabalha de forma inteligente. 4. Planeja as coisas corretamente. 5. Executa as coisas corretamente. 6. Trabalha com prontidão, especificando prazos. 7. Trabalha com eficiência. 8. Trabalha com eficácia, alcançando resultados desejados. 9. Produz um resultado de qualidade. 10. Alcança verdadeira excelência. Capítulo 3. A atividade que gera um sucesso extraordinário. A falta de visão leva as pessoas à ruína. Provérbios 29:18. Recentemente, visitei um dos principais porta-aviões nucleares da Marinha Americana, o USS John C. Stennis. O tamanho dele me impressionou. É mais longo do que 3 campos de futebol americano, pesa quase 90.000 toneladas e é uma cidade flutuante que abriga mais de 5.000 pessoas.
Porém, o que mais me impressionou foi a quantidade de tempo que o navio pode permanecer no mar sem nenhum tipo de reabastecimento. Porta-aviões convencionais carregam milhares de toneladas de combustível e precisam ser reabastecidos regularmente. Os tênis, por outro lado, precisa ser reabastecido apenas uma vez a cada 26 anos. O que mais me chama a atenção em um reator nuclear é que você coloca apenas um pouco de combustível e recebe em troca uma incrível quantidade de energia. Salomão nos oferece uma fonte pessoal de energia para nos levar aos nossos sonhos mais distantes e aparentemente impossíveis. Uma fonte de energia capaz de transformar um pouquinho de combustível em uma imensa quantidade de energia. É preciso usar o tipo certo de combustível, mas, neste capítulo, vamos nos concentrar na fonte. Essa energia é capaz de modificar radicalmente qualquer área da sua vida e dar início a essa mudança assim que você começar a usá-la. É tão poderosa que possibilitou a um aluno que abandonou o ensino fundamental receber o maior número de patentes da história, incluindo a da gravação de som e de imagens, a da produção de eletricidade e, é claro, a da lâmpada elétrica. Fez uma mulher que perdeu a visão e a audição aos 2 anos de idade e cuja infância foi repleta de amargura e rancor transformar-se em uma das mais inspiradoras escritoras e palestrantes do século XX. Impulsionou um operador de máquinas de milkshake de 25 anos a largar o emprego e criar a mais bem-sucedida franquia de restaurantes do mundo. Possibilitou a 2 alunos que abandonaram a faculdade transformar uma empresa de softwares insignificante em uma das mais valorizadas companhias do mundo. Literalmente transformou um guarda-livros que ganhava 10 centavos por hora no homem mais rico e poderoso do mundo. Eu poderia escrever uma dúzia de capítulos com histórias de pessoas que alcançaram seus sonhos impossíveis por causa desse poder identificado pelo rei Salomão. Quando aplicado a qualquer área importante da vida de uma pessoa, seu resultado é quase indescritível. Essa fonte de poder não gera apenas o impulso, ela fornece também a direção. E o que é ela? A fonte de poder de Salomão é a visão, e o combustível é a esperança. Porém, não se deixe enganar pela simplicidade desses princípios. Você descobrirá que o poder da combinação de visão e esperança se iguala ao produzido pela divisão de um átomo. O incrível poder da visão e da esperança. O conceito de Salomão de visão e esperança difere radicalmente do nosso conceito atual dessas palavras. Ouvimos a palavra visão e imaginamos algo abstrato, como uma experiência mística ou um sonho. Ouvimos a palavra esperança e pensamos logo em um pedido ou desejo. Nossos conceitos dessas duas palavras estão muito distantes dos de Salomão. A visão não é algo abstrato e intangível, nem a esperança é um mero pedido ou desejo. Para Salomão, visão e esperança são ao mesmo tempo concretas e precisas. Entender o que ele quis dizer quando usou essas duas palavras é essencial para realizar qualquer coisa extraordinária na sua vida. Para a maioria das pessoas, a palavra visão tem tão pouca importância na vida cotidiana quanto uma pintura de arte moderna na escolha das estradas que vão pegar quando saem de férias. Segundo Salomão, a maioria das pessoas ou não tem visão alguma do que querem da vida, ou a visão que possuem é vaga e abstrata, ter mais sucesso, ser mais rico, etc. Para Salomão,
Adquirir uma visão genuína é como usar um excelente guia de estradas. Significa ter uma imagem perfeitamente nítida do destino final e um mapa detalhado para chegar até ele. Nos empregos em que fracassei depois da faculdade, eu não tinha uma visão clara e precisa de onde queria chegar. Não é de surpreender que eles tenham durado menos de um ano e gerado uma renda medíocre. Por outro lado, no meu 10º emprego, tive uma visão muito clara do meu primeiro projeto. Criei um mapa detalhado de objetivos e esbocei os passos e tarefas que precisava cumprir para alcançá-los e concretizar aquela visão. O resultado? 6 meses depois de abrir o negócio, nossas vendas dispararam de $1.000 por semana para mais de $1 milhão. Mas minha vida não é a única que foi radicalmente modificada por ter ganhado uma visão clara e precisa. Thomas Edison não completou o ensino fundamental. A mãe o educou em casa. Dentre outras coisas, lia para o filho o livro dos Provérbios. Edison aprendeu ainda jovem a importância de adquirir uma visão para qualquer objetivo que tivesse e de detalhar um plano para concretizá-la. Ele usava esse processo de mapeamento da visão em todas as invenções que tentou criar. O processo era uma fonte tão imensa de criatividade, persistência e energia que fez dele o mais fecundo e bem-sucedido inovador da história. A aquisição de uma visão clara e precisa foi o que catapultou John D. Rockefeller de um emprego de guarda-livros de 10 centavos a hora até o patamar de homem mais rico do mundo. Transformou a garota amarga que era Helen Keller em uma das mais inspiradoras palestrantes e escritoras que já existiu. Tornou-se a força que impulsionou Ray Kroc a olhar para um pequeno e solitário restaurante em San Bernardino, Califórnia, e transformá-lo na franquia de 25 mil estabelecimentos que hoje é o McDonald's. Esse é o poder de quem tem uma visão precisa. No decorrer de suas vidas, cada uma dessas pessoas se preocupou em adquirir uma visão clara de onde queria chegar antes de começar a correr atrás de seus objetivos. Visão é um objetivo preciso, definido claramente, com um plano e um esquema detalhados que servirão para alcançá-lo. Uma questão de vida ou morte. Qual é a importância de ter visões tão bem definidas na sua vida pessoal e profissional? Salomão afirma que isso é tão importante que sem elas o seu eu mais íntimo começará a definhar. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência ou por ir tocando. Você passa da alegria à inércia, daí à depressão e, por fim, ao desespero. Ninguém deve almejar uma vida dessas. Todos queremos uma vida repleta de felicidade e conquistas prazerosas, tanto em casa quanto no trabalho. Porém, nas palavras de Salomão, a falta de visão leva as pessoas à ruína. Esse provérbio se aplica a qualquer área da sua vida. As pessoas geralmente entram em um emprego ou iniciam uma carreira com uma ideia ou visão geral do que esperam alcançar. Sempre que alguém me conta como está infeliz no trabalho ou no casamento, eu pergunto qual é a visão delas para aquele trabalho ou aquele casamento, e a raiz do problema surge imediatamente. Inevitavelmente, elas não possuem visão alguma. Mas não há razão para desânimo. Adquirir uma visão clara e precisa pode trazer vida nova aos seus sonhos e ao seu eu mais íntimo. A diferença que a visão faz. Em 1879, James Ritchie, dono de um bar em Dayton, Ohio,
recebeu a patente de uma caixa registradora mecânica que havia projetado para impedir que seus funcionários roubassem dinheiro da gaveta. Ritchie abriu uma empresa para deter a patente e comercializar suas caixas registradoras. Infelizmente, conseguiu vender apenas algumas centenas de unidades. Quando outro comerciante de Dayton, John Patterson, ofereceu $6.500 pela empresa e pela invenção patenteada, James ficou feliz em vendê-las. Ritchie e todos os homens de negócio de Dayton acharam que Patterson era um idiota visionário. Para eles, era inimaginável pagar tanto dinheiro por uma invenção que tinha vendido tão pouco nos 5 anos em que estivera no mercado. Porém John Patterson tinha algo que James Ritchie e os demais negociantes de Dayton não possuíam: visão. Até sua morte, Patterson vendeu mais de 22 milhões de caixas registradoras, e sua companhia se tornou uma das mais influentes empresas de vendas e marketing que já existiu. E como você pode adquirir uma visão para suas maiores prioridades? O que você quer alcançar na sua carreira ou negócio? Nas suas finanças de curto e longo prazos? No relacionamento com seu marido ou mulher e com seus filhos? Se você ainda não colocou no papel os seus sonhos em cada uma dessas áreas, garanto que a chance de realizá-los é quase zero. Anteriormente, neste capítulo, mencionei o processo de mapeamento da visão. Na seção do conhecimento para a sabedoria, eu explicarei e ilustrarei mais detalhadamente. Usando esse simples processo, você poderá adquirir uma visão clara e precisa de todos os seus sonhos mais importantes. Terá a capacidade de converter cada visão em um conjunto de metas, passos e tarefas específicas. O resultado será uma visão claramente definida com um mapa e um esquema detalhados que servirão para concretizá-la. Por mais empolgante que seja o processo de mapeamento, a verdadeira satisfação que resulta dele começa à medida que você cumpre as tarefas que o levarão a concretizar a visão. Fazer isso criará um inesperado sentido de direção e a energia inicial para dar a partida, além de ajudá-lo a ganhar o impulso de que necessita para chegar ao seu destino. O poder de realizar seus sonhos é fornecido pelo combustível de Salomão, a esperança. Porém, a definição que ele oferece de esperança difere bastante da maneira como geralmente a imaginamos. No próximo capítulo desvendaremos o verdadeiro significado da esperança e descobriremos como inflamar esse combustível de alta octanagem e tirar proveito do seu poder. Você não será o único beneficiado pelo processo de mapeamento da visão. Ele beneficiará também as pessoas ao seu redor, seus funcionários, seu marido ou mulher e seus filhos. Na medida em que você os ajudar a definir seus sonhos e alcançar seus objetivos, o nível de satisfação e motivação deles aumentará incrivelmente. Quando Carol, minha filha mais velha, tinha 11 anos, Michael Landon perguntou-lhe o que queria ser quando crescesse. A primeira mulher a entrar no time de beisebol do Philadelphia Phillies, ela respondeu. Mickey riu e me cutucou com o cotovelo. Pedi a Carol para contar como iria fazer aquilo. Papai diz que precisamos converter nossos sonhos em metas específicas. Então, minhas metas atuais são me tornar a melhor defensora e a melhor batedora do meu time de softball. Ele diz também que depois temos de converter as metas em passos. Por isso meus passos são: praticar defesa todos os dias e rebatidas uma vez por semana. Aí,
Papai diz que temos de converter nossos passos em tarefas. Para isso, todas as noites ele chega em casa às 6 para treinar comigo e me leva para o túnel de batimento aos sábados. Embora nunca tenha entrado para os bilis, Carol progrediu tanto que o técnico quis saber o que ela estava fazendo. Depois contou para as outras garotas do time, e elas começaram a fazer o mesmo. Resultado: o time deixou de ser o pior da liga, com 0 vitórias na primeira temporada, e ganhou invicto o campeonato seguinte, com as mesmas garotas e o mesmo técnico. Esse é o poder do processo de mapeamento da visão, mesmo quando aplicado a crianças de 11 anos. Do conhecimento para a sabedoria. Usando o processo de mapeamento da visão para criar um mapa para realizar seus sonhos. O processo de mapeamento da visão é usado para alcançar metas. Ele irá aumentar radicalmente sua produtividade e seu nível de realizações em qualquer empreendimento, projeto ou área da vida aos quais for aplicado. Ele o ajuda a criar uma visão clara e específica, juntamente com um mapa para concretizar essa visão com eficiência e rapidez. O processo de mapeamento da visão compreende 5 passos. Ao abordá-los, você vai precisar de um bloco e de uma caneta. Escreva uma lista das áreas da sua vida em que você gostaria de obter progressos significativos. Algumas pessoas listarão uma pequena quantidade de áreas, como vida pessoal e carreira. Outras listarão mais. Não importa. Por exemplo, minhas áreas são: meu casamento, meus filhos, minha saúde, meus negócios e meus projetos extracurriculares. Coloque uma área em cada página e em seguida faça uma lista dos sonhos, desejos ou projetos mais importantes dentro de cada uma. Depois estabeleça uma prioridade para cada lista, começando pelo sonho mais desejado. Quando tiver terminado, estará pronto para começar o processo de mapeamento da visão. 1. Escolha uma das áreas e nela o sonho mais importante. Escreva uma descrição clara e precisa dele. Essa descrição deve ter pelo menos 1 ou 2 frases, não mais de uma página. Se possível, tente desenhar ou encontrar uma imagem que sirva de representação gráfica ou símbolo de como seria a concretização desse sonho. 2. Crie uma página de metas para esse sonho específico. Para isso, escreva o sonho em questão no topo da página. Depois faça uma lista das metas específicas e intermediárias que precisam ser alcançadas para realizá-lo. 3. Crie uma página para cada meta e chame-as de passos para alcançar as metas. Em cada página, liste a meta intermediária que deseja alcançar e depois faça uma lista dos passos que deverão ser dados para atingir essa meta. 4. Em seguida, escolha qualquer passo complexo da sua lista que envolva o cumprimento de mais de uma tarefa e crie a página Passos para realizar as tarefas. Faça uma lista das tarefas que precisam ser cumpridas para dar o passo em questão. 5. A última etapa desse processo é especificar prazos para o cumprimento de cada tarefa e de cada passo. Assim que fizer isso, você estará pronto para começar. Já será capaz de correr atrás de uma meta, um passo ou uma tarefa de cada vez. Complete cada um até realizar seu sonho. Esse processo provavelmente irá revelar tarefas ou passos que você não vai conseguir realizar sozinho por falta de conhecimento ou de recursos. Não se desespere. Como verá no capítulo 6,
Fazer parcerias é a principal estratégia a ser empregada na busca de seus sonhos, e você pode se tornar um grande estrategista. Preciso mesmo colocar tudo isso no papel? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz quando apresento esse processo. A resposta é sim. Lembre-se de que você quer criar uma visão clara e precisa para cada um dos seus sonhos, além de um esquema detalhado para realizá-los. Pode parecer difícil, mas não é. Basta gastar de 1 a 5 minutos por dia na parte escrita. Não há necessidade de fazer tudo de uma só vez. Não existe um prazo para terminar o mapeamento da visão. É um projeto para a vida inteira. Esse simples processo pode ser aplicado para que você realize um sonho por semana, por mês ou por ano. Ao fazê-lo, você sentirá todo o poder da estratégia de Salomão para adquirir uma visão e convertê-la em realidade. Colocá-lo em prática lhe dará o poder de realizar seus sonhos. Capítulo 4 O poderoso segredo de Salomão para transformar sonhos em realidade. A esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Provérbios 13:12 Há mais de 100 anos, engenheiros e cientistas sonham com uma fonte perpétua de energia que gere mais do que consuma. Imagine uma fonte de energia que alimentasse seu carro sem nunca precisar ser reabastecida. A verdade é que algo dessa natureza violaria as leis da física. Porém, existe uma fonte de combustível mental e emocional para podermos realizar nossos sonhos. O nome dela é esperança. Hoje em dia costumamos utilizar a palavra esperança como sinônimo de desejo. Mas, para Salomão, a esperança é algo muito mais tangível e poderoso. Ela pode ser definida como uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Esperança é uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão, meta, desejo ou promessa será concretizada ou realizada dentro de uma quantidade específica de tempo. Vamos examinar essa definição. Como é possível ter uma crença bem fundamentada e segura de que uma visão específica será concretizada se não se tem uma visão específica? Se suas visões ou desejos são indefinidos ou vagos, você não poderá adquirir ou sustentar uma esperança genuína de que eles serão realizados. É por isso que o processo de mapeamento da visão é tão importante. Ele se torna a base ou alicerce para conquistar o que chamo de esperança verdadeira. Saber onde você quer chegar e ter um mapa preciso à mão para alcançar esse destino serve de combustível para que sua visão se concretize. Na medida em que você dá cada passo em direção a um objetivo, mais esperança é produzida para ajudá-lo a dar o passo seguinte. Em outras palavras, a esperança verdadeira se torna o combustível que o mantém seguindo em frente a caminho da realização total de sua visão. E cada passo o impulsiona de forma mais poderosa e veloz para essa concretização. De certa forma, a esperança é o único combustível perpétuo da humanidade. Ela gera progresso em relação a um objetivo, e esse progresso, por sua vez, gera mais esperança e um maior impulso. O processo de mapeamento da visão nos ajuda a conquistar a esperança inicial, pois, ao usá-lo, podemos ver nosso destino com clareza e descobrir como chegar lá.
Adiar pode ser nocivo por outro lado, se falharmos em dar os passos e cumprir as tarefas que nos levarão ao nosso objetivo. A esperança pode ser, como diz Salomão, adiada. Quando isso acontece, ela começa a desvanecer. E adivinha o que ocorre? Como escreveu Salomão em Provérbios 13:12, a esperança adiada deixa doente o coração, mas o desejo realizado é como a árvore da vida. Quando a esperança é prorrogada, você perde sua energia emocional e sua motivação. A criatividade e a produtividade começam a naufragar. Você se retrai. Mais cedo ou mais tarde, desiste completamente da sua visão e de seu sonho. E, quando desistimos de muitos sonhos, a vida se torna uma mera rotina sem maior sentido. Ao assumir compromissos, plantamos as sementes da esperança nas outras pessoas, gerando uma visão. Se não conseguirmos arcar com eles, adiamos a sua esperança. Além de perderem energia e motivação, perdem a confiança em nós. As consequências de se adiar a esperança dos mais próximos pode até mesmo destruir um relacionamento. Adiando a esperança no trabalho. Quando chefes adiam as esperanças de seus funcionários, a criatividade, produtividade, motivação e dedicação destes diminuem gradualmente e a empresa sofre as consequências desse desânimo. Henry Ford tinha uma visão: fazer automóveis que qualquer família pudesse comprar. Quando foi chamado para ser engenheiro-chefe da recém-criada Detroit Automobile Company, os diretores mandaram que ele postergasse sua visão. Queriam projetar e montar carros para os únicos compradores garantidos da época, os ricos. As esperanças de Ford foram adiadas e em 2 anos ele e a empresa não conseguiram colocar um carro sequer no mercado. No ano seguinte, ele fundou a Ford e a diretoria apoiou sua visão, permitindo que ele realizasse seu desejo. Esse desejo realizado se tornou de fato uma árvore da vida para ele, para a empresa, para os funcionários, para os consumidores, para a nação e para o mundo. Em 1928, 1 em cada 2 carros no mundo era da Ford. No meu primeiro emprego, meu chefe me mandou fazer muitas ligações por dia, usando as técnicas de venda que ele me ensinara. Garantiu que eu teria um enorme sucesso e que minha comissão logo seria bem maior do que meu pequeno salário. Trabalhei muito duro para dominar aquelas técnicas. Fiz um monte de ligações, mas, infelizmente, não obtive qualquer sucesso. Meu salário era de $500 por mês. Depois de 6 meses de vendas, minhas comissões chegavam a menos de $40 mensais. Com as esperanças frustradas, deixei o emprego 7 meses depois. No meu terceiro emprego, meu chefe disse que, se eu me saísse bem nas funções de rotina, ele me daria uma chance na área publicitária do departamento. Eu me entedio rapidamente com qualquer tipo de rotina e sempre adorei trabalhar com a criatividade. No fim do primeiro mês, quando já executava à perfeição minhas tarefas, perguntei se poderia começar a trabalhar com a equipe de criação. Ele recusou, adiando a esperança que havia acendido em mim. Meu coração desfaleceu. E o trabalho absolutamente desmotivado. Então comecei a buscar outras oportunidades, trabalhando por fora para diferentes subsidiárias da empresa. Sem que meu chefe soubesse, candidatei-me a uma vaga em uma delas e consegui uma transferência. Ao saber disso, meu chefe me demitiu e me humilhou na frente de todo o departamento,
dizendo que eu não tinha talento criativo algum. 3 anos depois, como prestador de serviços, produzi uma campanha de marketing televisivo para meu antigo chefe. Ela se tornou a campanha mais lucrativa da história da empresa. Em vez de ganhar o meu antigo salário anual de $12.000, ele pagou a mim e aos meus sócios milhões de dólares. Se não tivesse adiado minha esperança, ele teria tido a mesma criatividade a seu serviço por uma pequena fração do custo. Qual é a lição? Se quiser a lealdade, a criatividade e a produtividade daqueles que trabalham com você, não adie suas esperanças e sonhos. Adiando a esperança no casamento, os homens muitas vezes adiam as esperanças de suas mulheres em diversas áreas essenciais, e elas muitas vezes dão o troco, inconscientemente. De acordo com o especialista em relacionamentos Dr. Carisma Lei, as 4 maiores necessidades das mulheres são: 1. Segurança física e emocional. 2. Comunicação significativa e regular. 3. Toques e carícias não sexuais. E 4. Romantismo. Todas as noites, quando o marido chega em casa, as mulheres, às vezes sem saber, esperam que essas necessidades sejam atendidas. Querem sentir a segurança do amor e da fidelidade do parceiro e expressar seus sentimentos e opiniões sem serem interrompidas ou criticadas. Querem ser abraçadas e acariciadas sem que isso esteja ligado à necessidade de sexo do marido. Querem ser ouvidas e ter a chance de contar o que aconteceu durante o dia. Querem poder falar sobre suas esperanças, desejos e sonhos. Querem ouvir como foi o dia do marido. Querem viver um clima de companheirismo. E querem romantismo. Querem se sentir valorizadas pelo que são, e não apenas pelo que fazem.